Olá, olá, querido, querida, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Sararei Sua Terra, para mais um vídeo que com certeza vai impactar a sua vida, vai te abençoar, vai te esclarecer, vai te ajudar no seu crescimento espiritual, também no seu conhecimento, com certeza. Nós estamos falando a respeito da Palavra de Deus, da Bíblia, mas de uma forma diferente, aqui no nosso canal, todas as semanas, nas terças e quintas-feiras, nós trazemos um tema, nós trazemos uma mensagem, e uma mensagem à luz da Bíblia, onde nós procuramos dissecar um pouco alguns determinados assuntos. O tema de hoje é sobre os anjos. Sim, os anjos. Muita gente tem dúvida o que é os anjos, quem são os anjos, onde surgiu, aonde eles vivem, o que é que eles fazem, qual a função dos anjos. E hoje estaremos aqui estudando e com certeza te esclarecendo muito sobre esse assunto. Então, desde já, compartilha essa mensagem, deixa o seu like. Se você não faz parte do nosso canal, se inscreve. Não deixa de clicar no sininho para que o sininho fique ativado. O sininho estando ativado todas as terças e todas as quintas-feiras ou qualquer outro dia, todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, tá certo? Então, daqui a alguns segundinhos, a gente já vai direto para a mensagem de hoje, que é sobre os anjos, tá certo? Pois bem, de volta aqui para a mensagem de hoje, onde nós, como falamos na introdução, vamos falar sobre os anjos. Anjo na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, onde a Bíblia foi escrita, é malach. Isso mesmo, malach é assim que se pronuncia. No Novo Testamento, onde a Bíblia foi escrita no grego, é angelos. A mesma coisa que também no latim. E a Bíblia, ela foi traduzida tanto do Antigo como no Novo Testamento, do grego para o latim, toda a Bíblia. Na verdade é o seguinte, a Bíblia no Antigo Testamento foi traduzida para o grego, uma versão chamada Septuaginta, e toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo, em uma versão chamada Vulgata Latina, de São Jerônimo, ele traduziu toda a Bíblia para o latim. E tanto Malachi como Angelos quer dizer também a mesma coisa. Na nossa língua deu anjo e o significado é mensageiro. Então, anjos são mensageiros. Segundo o Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, existem milhares de anjos. Milhares, incontáveis anjos. A quantidade de anjos é superior à quantidade de pessoas humanas. É muito mais do que a gente possa imaginar. Quando o inimigo de nossas almas, na língua hebraica, Helel ben Shahar, em latim Lucifer, Lux Fero, que quer dizer o portador da luz, é uma coisa diferente. No Antigo Testamento chamava-se ele de Helel ben Shahar, que quer dizer o filho das trevas. Mas com a Vulgata Latina, São Jerônimo, que fez essa tradução da Bíblia, como já falei, da versão da Septuaginta, do grego para o latim, criou esse nome, Lux Fero, que quer dizer o portador da luz. E ele foi portador da luz, não é mais. E esse anjo que nós estamos falando, Helel ben Shahar, era um querubim. Então, pois bem, existem 4 tipos de anjos segundo a Bíblia. Eu já ouvi pregadores dizer que tem 12 níveis de anjos e por aí vai. Nas minhas pesquisas, eu não encontrei ainda em lugar nenhum essa informação. Mas eu já ouvi gente falando a respeito disso. Na Bíblia, tanto na Bíblia como no Talmud, primeiro tipo de anjo seria anjo na palavra anjo mesmo. E o anjo mais conhecido seria Gabriel, que foi um dos mensageiros de Deus, e nós encontramos Gabriel, pelo menos, em 2 passagens da Bíblia. Uma muito famosa foi quando ele levou até Maria, até Miriam Menat Zeret, Maria de Nazaré, a informação de que ela iria engravidar do Espírito Santo e dar à luz ao Senhor Jesus.
Outro lugar, outra passagem da Bíblia que nós encontramos sobre Gabriel, a intervenção de Gabriel, é no livro de Daniel, quando Daniel orava pedindo a Deus uma resposta. Depois de 21 dias, Gabriel aparece para Daniel e diz o motivo de estar ali, que era trazer a resposta da oração de Daniel. Interessante que Daniel perseverou e por isso que a oração chegou. Inclusive, o próprio Gabriel diz que quando ele estava vindo dos céus até o lugar aonde Gabriel estava, que era na Pérsia, os principados que viviam ali naquele ambiente, naquela atmosfera. Inclusive lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a Bíblia fala que o inimigo de nossas almas ele habita nas potestades do ar. Então esses inimigos vieram de encontro para que a oração de Daniel não chegasse. Na verdade, a resposta da oração de Daniel não chegasse até ele. Mas como Daniel perseverou, veio um outro anjo. E esse outro anjo seria o arcanjo Miguel, a segunda hierarquia angelical. Existem estudos, existem teólogos que dizem que é a mesma coisa, anjo e arcanjo seriam a mesma coisa. Até mesmo por conta da etimologia da palavra arcanjo. A palavra arcanjo quer dizer anjo principal, ou então primeiro anjo. Como nós já falamos no início do vídeo, a Bíblia no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, que seria o mais correto, ela foi escrita no hebraico e começa dessa forma: Bereshit bara Elohim, quer dizer, no princípio criou Deus. Bereshit quer dizer no princípio. Já o Segundo Testamento ou o Novo Testamento, a Brit Hashanah, a Nova Aliança, João começa o livro que ele escreveu, o Evangelho segundo João, da seguinte forma em grego: Renake o Logos. Quer dizer, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. Renake o Logos. A palavra arcanjo é a junção de que vem de arque. Arque é princípio, início, principal em grego. Se tanto anjo como arcanjo for a mesma coisa, então Gabriel também seria um arcanjo. Formato deles, corpo de homem, imagem de homem, parecido com o homem. Era assim que ele se apresentava. O arcanjo Miguel, ele foi criado na queda de Lúcifer. A Bíblia fala que Lúcifer queria ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. E Deus de lá do trono bradou em alta voz quando Lúcifer caiu, da seguinte forma: quem é semelhante a Deus? Quem é igual a Deus? E aí o que aconteceu? Miguel apareceu. Quer dizer, Miguel foi criado. O nome Miguel quer dizer justamente isso: quem é semelhante a Deus. E então Lúcifer caiu. Lúcifer era um querubim, que era diferente de um anjo comum, de um arcanjo comum. Querubim, na língua hebraica, é queruv. E o formato do seu corpo, o formato de um querubim, aparece de diversas formas na Bíblia. Por exemplo, os querubins que foram colocados no Beit HaMikdash, quer dizer, na casa do sacrifício, no templo sagrado. E também os querubins que foram colocados no propiciatório, quer dizer, a tampa da Arona HaKodesh, da Arca da Aliança, eles tinham um formato do corpo de homem, só que com asas. Então, era homens com asas. Mas no livro de Ezequiel e no livro de Apocalipse, os querubins já aparecem de outra forma. Aparece corpo de homem com asas, mas com 4 rostos. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia e rosto de touro. Cada um simbolizando uma característica do Senhor Jesus. Rosto de homem, a consciência, o raciocínio, a inteligência. Rosto de águia, a visão, a águia visionária, a águia consegue enxergar lá na frente. O touro ou boi seria rosto de boi, rosto de touro seria o Jesus que servia, o Jesus que se doava, e o rosto de leão simbolizando Jesus como rei, o leão da tribo de Judá.
Também cada um desses animais simboliza também um dos evangelhos, porque em cada evangelho Jesus aparece de forma diferente. O outro tipo de anjo que nós encontramos na Bíblia seria os serafins. Serafim quer dizer seres feitos de fogo, seres alfogueados, animais que eram feitos apenas de fogo. Nós não encontramos serafins vindo à terra apenas em uma vez só no livro de Isaías, quando a Bíblia fala que Isaías estava diante do trono do Cordeiro. Ele estava no templo e os céus se abriu e ele viu o trono e ele viu os serafins junto com querubins e junto com os 12 anciões. Diferente da visão de Pátimos, a visão que João teve em Pátimos, que não era 12, mais 24. E daqui a pouco eu falo a diferença de um do outro, tá certo? Mas, quando Isaías viu os serafins de fogo, ele viu também os querubins, ele viu os anciões, e todos eles estavam diante do trono, adorando, glorificando a Deus, dizendo: Kadosh, 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 Yehová Tzvaot, Melohô Aretes Kavod. Os serafins vivem diante do trono. Veio à terra apenas uma vez para assim trazer a expiação do pecado, retirar o pecado da boca de Isaías. Quando ele diz que ele iria morrer, porque ele viu o rei, ele viu toda aquela santidade, e aí a Bíblia fala que o serafim pega uma brasa viva, sai do trono e coloca na boca de Isaías. E quando isso acontece, Isaías foi purificado e passou a adorar agora a Deus em toda a sua plenitude. Então nós entendemos que os serafins, eles podemos dizer que eles são os guardiões da adoração e da santidade, tá certo? Então assim, quando alguém adora a Deus e essa pessoa não está com santidade, a adoração tem que ser purificada pelo fogo que está no altar. E esse fogo é justamente gerenciado, administrado pelos serafins. Os serafins que estão ali para apresentar a Deus toda a adoração genuína. Isso quer dizer o seguinte: quando lá no livro de Apocalipse a Bíblia fala que as nossas orações chegam ao altar como incenso, como cheiro suave. Para que haja incenso tem que haver fogo. Isso todas as vezes que nós adoramos, essa adoração chega como fogo no altar e ela é purificada pelos serafins para que Deus receba essa adoração. Nós podemos entender que os anjos têm algumas funções determinadas por Deus. Uma das funções, eu não estou falando aí de, não por grau de importância, mas eu vou listar algumas. Seria a primeira, proteger. Sim, os anjos foram feitos por Deus e ele tem a incumbência de nos proteger. Proteger a mim, proteger você e proteger todos aqueles que estão debaixo das asas do Cordeiro. No livro de Salmo, capítulo 37, versículo 4, a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11, a Bíblia fala que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ordem para quê? Para te proteger. O próprio Salmo 91 fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido, porque os anjos do Senhor estão para te guardar. Esses anjos são poderosíssimos, eles têm poder próprio dado por Deus. No Salmo 103, versículo 20, a Bíblia fala que eles são magníficos em poder. E esse todo poder nós encontramos, nós vemos, quando apenas um anjo enfrentou todo o exército de Senaqueribe, lá no livro de Isaías, e também está escrito no livro de Reis, e triunfou, vencendo 185.000 homens, apenas um anjo. Eles são realmente magníficos em poder, e todo esse poder para defender o povo de Israel e as pessoas que estão em aliança com Deus. O povo de Israel está em aliança com Deus através da Brit Hadashah. Já nós, que somos os goíns, que um dia nos entregamos ao Senhor Jesus, através da Brit Hashanah, a nova aliança. Brit Hadashah, antiga aliança,
Brit Hashanah, Nova Aliança. Uma das principais funções dos anjos é justamente proteger, guardar, como nós estamos falando, que eles têm a incumbência de nos proteger, mas existe uma incumbência maior ainda por aqueles que hão de herdar a salvação. Em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, a Bíblia fala que eles são ministradores e eles estão à disposição da igreja, daqueles que um dia vão ser salvos, daqueles que um dia foram comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Por isso que os anjos nos guardam, nos protegem para que nós venhamos a encontrar o caminho e chegar até a presença do nosso Deus. Além de anjos protetores, além de anjos que nos guardam, existem também os anjos ruins, os anjos maus. Quem são os anjos maus? Quando o inimigo de nossas almas, Lúcifer, caiu, tem um estudo que, se Deus permitir, eu vou estar fazendo aqui, sobre a queda de Lúcifer. Mas, antecipando, dando esse spoiler, ele, quando caiu, a Bíblia fala que com a sua cauda, o dragão levou 1/3 das estrelas do céu. Os anjos, as estrelas do céu significam os anjos. Então, quer dizer, quando ele caiu, ele junto com ele conseguiu levar 1/3 dos anjos. Esses anjos hoje são demônios, são espíritos que se desviaram da presença do nosso Deus e que não tem mais nenhuma parte com Deus, nenhuma. Então podemos afirmar que os demônios foram originados dos anjos, os anjos de Deus que caíram. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, a Bíblia diz que eles se disfarçam, que eles se transformam em anjos de luz, com o propósito de enganar, de ludibriar as pessoas, de tirar as pessoas dos seus propósitos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e também em Efésios, capítulo 6, a Bíblia fala que ele luta contra todos nós, contra os seres humanos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos vestir uma armadura, a armadura de Deus, para conseguir combatê-los, enfrentá-los. E a Bíblia fala que a luta não é contra o meu semelhante, contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades, os governos satânicos que habitam nas regiões celestiais da maldade. Lembra que eu falei no início a respeito de Daniel, do profeta Daniel, que quando orava, a Bíblia fala que o anjo Gabriel demorou 21 dias para chegar com a resposta. Nós aprendemos duas coisas com relação a isso, com relação à intercessão. Primeiro, se tem alguém me incomodando, é porque tem alguém por detrás dessa pessoa, impulsionando essa pessoa através do engano para me incomodar. Então eu não tenho que lutar contra essa pessoa, e sim contra quem está atuando na vida dela para isso. É isso que a Bíblia me garante quando o apóstolo Paulo escreveu justamente na lucidez do Espírito Santo de que a luta não é contra a pessoa, mas contra quem está por detrás dela, os principados e potestades e governos satânicos. Então eu tenho que interceder, tenho que guerrear contra elas. E interceder e perseverar em oração, como Daniel perseverou, para que o anjo, o arcanjo Miguel, saísse de lá e viesse com reforço. Pode ser o arcanjo Miguel, ou pode ser qualquer outro anjo magnífico em poder para operar na minha vida, para me abençoar. Para finalizar, eu disse que ia falar a respeito dos 24 anciões, que está em Apocalipse, e dos 12 anciões, que está justamente lá em Isaías. Isaías viu apenas 12, mas João viu 24. Qual a diferença? Porque um viu 12 e outro 24? Porque esses 24 que João viu lá em Patmos seriam os 12 patriarcas e também os 12 apóstolos, exceto Judas, mas com a inclusão de Matias, que entrou no lugar de Judas. Então esses 24 anciões seriam 12 patriarcas e 12 apóstolos, ok? Então é isso aí, fica a mensagem para você. Eu espero que essa mensagem te edifique e que você tenha tirado dúvida. Se você tem algo a acrescentar, se você tem mais alguma dúvida, tá aí os comentários. Coloca os seus comentários sobre esse estudo, que com certeza vai nos ajudar muito, tá bom? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele vai.